Bem, então, continuando, né, que nós Uhum, estávamos vendo, então já vimos aquela parte inicial dos limites, né? uhum, Então, eu expliquei lá a noção de limite, quando x tende a um determinado valor, o y, né, para onde que a função ela tende também. Em alguns casos, o exemplo é muito simples, né? Só pegar o valor de x e substituir na função, que aí você encontra o valor uhum, do limite, né? Só que em alguns casos, quando nós fazemos essa substituição, nós caímos numa indeterminação matemática. Que aí nós vimos, né? Zero sobre zero, infinito sobre infinito, né? Eu não posso dizer que uhum, zero sobre zero é igual a um. Não posso dizer que infinito sobre infinito é igual a um. Não posso dizer uhum, que zero elevado a zero é igual a um. E aí, quando uhum, cai numa indeterminação matemática, nós precisamos fazer alguma manipulação algébrica para aquela indeterminação desaparecer. E normalmente as questões de concurso gostam muito de explorar isso, né? Gostam muito de explorar esse conteúdo, até porque normalmente essas indeterminações elas desaparecem com algum tipo de fatoração, que é um conhecimento que vem lá né, do sexto, sétimo ano. E normalmente as pessoas já esqueceram. Então, é uma maneira de avaliar não só se você sabe aquela matéria de ensino superior, mas se você também lembra, né, do que ficou lá uhum, para trás, né? uhum. É E aí hoje verdade. vamos ver então, vamos ver se dá tempo da gente ver um pouquinho de limites laterais e de limite no infinito, que também é um conteúdo importante, né? Bem, vamos lá. Então, deixa eu ver se eu coloquei aqui, limites laterais, aqui. Limites laterais e o teorema da unicidade. Eu acho que nós já comentamos alguma coisa, né, sobre o teorema da unicidade. O teorema da unicidade, tá aqui, ó. Então, o teorema da unicidade diz o seguinte, né? Unicidade diz o seguinte: seja uma função f de x, né? Tal que, desejamos saber se o limite, qual é o limite de f de x quando x tende a um determinado valor a, né? Esse limite ele vai existir, né? Ele só existe se ele for único, né? Então, quando, então vou botar aqui, ó, esse limite só existirá se ele for único. Aí você fala assim, ué, professor, tem algum caso que ele pode não ser único? Tem vários casos que ele pode não ser único, né? Basta que a função ela seja descontínua no valor a, que não haja continuidade na função, né? Então aqui, por exemplo, se eu tiver assim, ó, se eu tiver uma função f de x igual a x quadrado, isso aqui é uma parábola, né? É uma parábola. Então ela é assim, né? Ó, pã, né? Ela é assim. Então se eu te pedir o limite de f de x quando x tende a 3, por exemplo, é só substituir, né? Vai ficar x quadrado, quando x tende a 3, vai ficar 3 ao quadrado, 9, né? Quer dizer que quando x tende aqui a 3, a função tende a 9, Uhum,
né? Sim. Nesse caso aqui, a função ela é uma função contínua, né? Então, quando a função é contínua, quando a função é contínua, eu não tenho com o que me preocupar. O limite ele sempre vai existir, se a função for contínua, né? Porque não vai ferir o teorema da unicidade. Agora, quando a função é descontínua, o limite pode existir ou não. E aí eu tenho que olhar com mais cuidado, né? Hum. Vamos dar um exemplo. Se eu tiver assim, ó, olha só. Vamos supor, tem uma função assim, ó. Quer ver? Eu pego aqui uma função modular, por exemplo, x, y. Vamos supor essa função aqui, ó. Ah, aí aqui um, 2, aqui bola aberta e aqui o módulo. E aqui no 2, por exemplo, a imagem é 5. Aqui no 2 a imagem é 5, né? E aqui no um, por exemplo, não, peraí. Deixa eu pegar outro valor que esse não ficou legal. Uhum. É 5, deixa eu ver se esse. Não, eu posso botar ele aqui sim. Vou botar aqui. Bola fechada aqui, não. Você vê que f de 2 é igual a 5 a imagem, né? Mas vamos supor que o um está aqui. Vamos supor aqui 3 e a imagem do 3 aqui também seja 3, né? Então Hum. você vê o seguinte, para essa função aí, ela é uma função descontínua, né? Porque ela tem aqui o jump, que a gente chama, né? Tem um jump aqui. Aí você vê o seguinte, que por exemplo, se eu te pedir o limite quando x tende a 2, você vê que à medida que o x ele vem, se eu pegar o x vindo pela esquerda, tendendo a 2 pela esquerda, a minha função ela vem descendo aqui, né? Ó, e exatamente quanto mais ele, porque você tem que tomar cuidado, né? Você fala assim: ah, peraí, se eu olhar a imagem do 2, a imagem do 2 é 5. Isso aqui é uma pegadinha, né? Você pode falar assim: ah, eu quero o limite de f de x quando x tende a 2. Eu coloquei isso aqui porque é uma pegadinha. E você fala assim: ah, é só substituir, igual eu fiz no primeiro exemplo. É só eu fazer f de 2. F de 2, a imagem do 2 é o quê? É 5. Tá a bola fechada aqui no 5. F de 2 é 5, certo? Sim. Mas, mas isso está errado. Por quê? Isso é uma pegadinha. Porque quando eu falo que x se aproxima de 2, quer dizer que ele se aproxima muito do 2, mas sem nunca chegar, né? Então ele vai ser 1,5, 1,75, 1,8, 1,99, 1,99, 1,999, né? E se você olhar aqui esse gráfico, né, essa função, à medida que o x se aproxima do 2, o y está se aproximando de quem? Do zero, né? Zero. Uhum. Está se aproximando do zero. Ele está mergulhando lá, ele vai quase tocar o eixo x,
ele vai quase, né, interceptar lá o eixo das abscissas, mas ele nunca chega, porque quando eu te falo que o x está tendendo a 2, quer dizer que ele se aproxima cada vez mais do 2, mas sem nunca chegar, né? E isso acontece dos dois lados, tanto o x tendendo a 2 sendo menor do que 2, tipo 1,99, quanto ele se aproximando do 2 pela direita, ou seja, ele sendo maior do que 2. Os dois estão mergulhando ali para o mesmo ponto, né? Então, na verdade, o limite quando f de x tende a 2 é igual a quanto? É igual a zero, né? Aqui nós temos uma função descontínua, né? É uma função não contínua, né? Ou descontínua, uma descontinuidade em 2. 2, né? No 2 ele dá um salto lá. F de 2 é igual a 5. Mas mesmo ela sendo descontínua, o limite existe, porque seja o x tendendo a 2 pela esquerda, tipo 1,99, ou pela direita, os dois têm o mesmo, tendem ao mesmo valor, né? O problema é quando acontece isso aqui, ó, um outro exemplo de função descontínua. O problema é quando acontece isso aqui, ó. Vamos dar aqui um outro exemplo, ó. Vamos supor que eu tenho assim, ó. Eu tenho uma função aqui, uma função afim, aí bola aberta, aí vamos supor aqui um, dois, aí aqui é a imagem 5, por exemplo, né? E aqui, aí aqui vem, ela vem para cá, bola fechada, né? E, por exemplo, uma parábola, né? Então vamos supor a imagem do 2 aqui, a imagem do 2 aqui, 2 ao quadrado, 4, né? Aí eu pergunto para você assim, Luana, quanto é o limite de f de x quando x tende a 2? Aí quanto que você vai responder? Ih, não, peraí. Não ficou legal aqui não. Deixa eu mudar aqui. Deixa eu botar aqui 3, por exemplo. 3. 5 ali no 3. Quanto que é o limite da f de x quando x tende a 2? Dois. É, Quanto que você professor, como fala? o senhor explicou ali, eu iria falar quatro, mas eu sei que não é quatro. Pois é, aí você vai falar, poxa, peraí, depende, né? É, Porque é, se o meu x for um pouquinho menor do que o 2, aqui 1,99, eu vou estar chegando perto ali da imagem 3, isso. né? E se o meu x for um pouquinho maior que o 2, aqui 2,1, eu estou vindo por aqui, a minha função está vindo por aqui, ó. Eu vou estar chegando perto do 4, Quatro. né? Então esse limite, se ele, né? Se o meu x estiver tendendo a 2 pela esquerda, é 3. Se ele estiver tendendo a 2 pela direita, é 4. Então, como o limite não é único, nós dizemos que ele não existe, porque ele fere o Hum, princípio da unicidade, né? é, porque não tem um valor certo, né? Não tem um valor certo. Ele pode ser qualquer valor no ponto. Não, exatamente, não tem valor certo. Hum, Então, hum, observa, eu não posso dizer que o fato de haver uma descontinuidade na função faz com que o limite não exista. Isso não é verdade, né? Porque aqui, ó, essa função aqui, esse segundo exemplo que eu dei, é uma função descontínua. No entanto, o limite existe, porque tanto pela esquerda quanto pela direita, ele, quando ah, x tende a chega 2 no mês, chega no mesmo lugar. é zero.
A imagem é zero. Ah, Independente da imagem do ah, 2 ser o 5, né? ah, Não me interessa a imagem do 2 igual a 5, porque quando eu falo que x tende a 2, eu não estou dizendo que x é igual a 2. Então não me interessa a imagem no ponto, né? Me interessa quando o x é um pouquinho menor do que o 2 ou um pouquinho maior. Exatamente cravado em cima do 2 não me interessa a imagem. Então os dois tendem, como os dois tendem para o mesmo lugar, o limite é único, né? uhum, Então, aqui, ó, eu tenho aqui o primeiro exemplo. O primeiro exemplo não me dá problema nenhum, porque a função é contínua. Se a função for contínua, o limite sempre vai existir, né? O segundo exemplo já me inspira cuidado, porque eu tenho uma descontinuidade, né? Só que mesmo sendo descontínua, quando x tende a 2, o limite é único, né? Tanto para 1,99 quanto para 2,1, o valor de f de x tende para zero, né? uhum, Agora, o terceiro exemplo, ele é problemático. Ele é problemático porque se o x for um pouquinho menor do que o 2, o meu f de x tende para 3. E se o meu x for um pouquinho maior do que 2, o meu f de x tende para 4. E aí, como não é único, eu digo que f de x não existe, né? Então, na verdade, o limite de f de x, quando o x tende a 2, ele não existe, né? Aí, um jeito que nós demos para resolver o problema, né, foi criar o conceito de limites laterais. Ao invés de eu pedir qual é o valor desse limite quando o x tende a 2, eu digo por onde que ele está indo, se é pela esquerda ou pela direita. Então, aí é aí que aparece o conceito de limites laterais. Se eu falar assim, ó, Luana, quanto é o limite dessa função quando x tende a 2 pela direita? 2 menos quer dizer que eu estou falando de um valor um pouquinho menor do que 2. Então, se ele é um pouquinho menor do que 2, ele está vindo por aqui, ó, pela esquerda. É o 2 menos. Então, quando a minha função está indo, tendendo a x a 2 pela esquerda, então ela está subindo aqui essa reta aqui, ó, uhum. né? Ou seja, ela está se aproximando dessa bola aberta. E aí a minha É o imagem da função é 3. quanto? Quanto é a 3. imagem? 3. Aí o limite existe, né? E se eu falar, não, agora eu quero saber, Luana, qual é o limite da minha função quando x tende a 2 pela direita? É o 2 mais. Pela direita, então eu estou vindo por aqui, ó. É um pouquinho maior do que o 2, é o 2 mais. Também é Quando... 3. Não, aí é 4, porque aí ela está vindo aqui de cima, Ah, é ó. Ó, verdade. Uhum, né? Aí ela está uhum. vindo aqui de cima. Então a minha imagem vai ser 4, né? Tá. Observa que aqui, no segundo exemplo, os limites laterais são iguais. Se eu falar 2 pela esquerda ou 2 pela direita, vai tender a zero, os dois. Então, como os dois tendem para o mesmo valor, o limite é único, Uhum, né? No segundo exemplo, quando x tende a 2 pela direita, pela esquerda é zero. Pela direita é zero também. Então, quando x tende a 2, o limite é único, ele existe, né? Mas no terceiro exemplo, não. Os limites laterais existem. X tende a 2 pela direita, x tende a 2 pela esquerda, existe. Mas quando x tende a 2, não existe. Porque fere o teorema da unicidade. Entendeu? sim, porque ele bate no mesmo ponto aí. É. Então, Uhum, essa que é a ideia, né? uhum, Então, vamos ver aqui uma questão. Como é que ela cai em prova, né? Ela cai assim, ó. Então, ele pede ali, ó, para calcular.
ele dá uma função, g de r, e manda a gente calcular ó, o limite quando r tende a um pela direita, pela esquerda e quando tende a um. Aí eu vou ter que ver se os limites laterais são iguais, né? Se eu tiver, né? Aqui, eu vou colocar aqui uma observação. Se o meu limite, quando g de r, né? Quando r tende a um mais, for coincidir, né? Coincidir com o limite de g de r quando r tende a um menos, aí quer dizer que o meu limite, isso aqui vai ser igual ao meu limite de, de g de r quando r tende a um, né? Mas só se esses dois forem iguais. Se esses dois forem diferentes, se limite de g de r quando r tende a um mais for diferente de limite de g de r quando r tende a um menos, o que que vai acontecer? Se os limites laterais forem diferentes, quer dizer que o meu limite não existe. Existe. Ele não existe. Se os limites laterais forem diferentes, então o meu limite quando r tende a um não existe, porque ele vai ferir quem? Vai ferir o teorema da unicidade, né? Então aí vamos ver, ó. Então vamos fazer esse gráfico aí para a gente entender o que está acontecendo. Então o ponto sensível ali é o r igual a um, né? Uhum. Então vamos ver aqui, 2r mais 3. Vamos fazer um esboço desse gráfico aqui, ó. Então eu tenho aqui, né, ó. Vamos fazer aqui, ó, y igual a 2r mais 3. 2r mais 3, ela corta o eixo y no 3, né? Vou botar aqui 1, 2, 3. A reta passa aqui, né? E vou igualar a zero. Uhum. 2r mais 3 igual a zero. 2r igual a menos 3. R igual a menos 3 meios. 1,5. Então corta aqui, né? Ó. Vamos botar aqui assim, ó. 1,5 menos 3 meios. Então a minha reta é assim, né? Ó. Vou botar aqui tracejado, ó. Uhum. Essa aqui é a minha primeira função, um, né? Essa outra, então essa aqui eu já resolvi, né? E para r igual a um, a imagem vai ser quanto? 2 vezes um, 2 mais 3, 5. A imagem é 5. A imagem é aqui, 5, né? Uhum. Depois 7r menos 2. Não, 7 menos 2r. 7 menos 2r. Então vai cortar no 7, né? Caramba, fiz um gráfico aqui, não ficou legal. Deixa eu tentar fazer um remendo aqui, peraí. Aqui 7, que é o ponto 7, né? Então vai cortar ali em 7, se eu igualar a zero, 7 menos 2r igual a zero, vai dar 2r igual a 7, r igual a 7 meios, que é 3,5. Então vai dar aqui 1, 2, 3, 7 meios. A função vai passar aqui, né? Então é essa reta aqui, ó. Essa aqui. E se eu pegar ali o 2, eu vou ter minha função aqui, né? E aí vamos ver. Então, aí eu tenho aqui, ó. Se r é menor do que um, vale a função 2r mais 3. Então, eu vou botar aqui, ó, bola aberta. Deixa eu pegar aqui, eu botar outra cor aqui para ficar mais fácil de visualizar.
R menor do que um, né? Então, menor do que um, eu vou colocar aqui bola aberta. Menor do que um vale essa função aqui, a função um, né? Então, vale essa função aqui, ó, né? Uhum. É, porque é menor que menos É, 3,5, né? esse aqui é 2R mais 3 para quando R é menor do que um, né? Se o R for maior do que um, vale essa outra aqui, né? Uhum. Então, se eu substituir o 1 aqui no R, vai dar, vai dar 2 menos um, né? Vai ficar 2, vai ficar 7 menos R. Então vai ficar também bola aberta também. A imagem é 5, certo? E vai Uhum. valer essa outra função aqui, ó. Sim ou não? Esse Sim. aqui vai ser o quê? 7 menos 2R para R, né? Isso aqui é para R maior do que um, certo? É. Uhum. E se o R for exatamente igual a um, se o R for exatamente igual a um, a imagem é quanto? 2, né? 2. Uhum. A imagem é 2. Então tá aqui o 2. Então aqui, ó, tá aqui a bola fechada, certo? Uhum. Então Certo. eu tenho uma função aí que é descontínua. Eu tenho um ponto de descontinuidade, que é o R igual a um, né? Então eu tenho que tomar cuidado com essa função. Eu não posso de cara chutar que esse limite existe. Aí eu tenho que pensar, peraí, na letra A. Aí agora que eu fiz o esboço do gráfico, eu tenho condição de dizer quem é quem, né? Quanto é o limite esse limite lateral, G de R, quando R tende a um pela direita? Um pela direita quer dizer que é um pouquinho maior do que o um, né? Então ele está vindo por aqui, ó. Um pela direita está vindo por aqui, um mais. Uhum. Quando ele é um mais, a minha função ela está subindo por aqui, né? Ó, né? Aí é 5. Aí é Uhum. 5, exatamente, né? E aí a letra B, qual é o limite do meu G de R quando o R tende a um pela esquerda, um menos? Então agora um menos ele está vindo por aqui, ó, um menos. Aí a minha função Aí é está subindo. 2. Não, está subindo por aqui, ó. Ó, Ah, tá. ó. É 5 também. É 5 também. E aí, se os limites laterais são iguais, então tenho certeza que, né, o limite quando G de R, né, o limite de G de R quando R tende a um existe ou não existe? Existe. Nesse caso, existe, né? Nesse caso, É o existe 5. e é Uhum. 5, exatamente. Nesse caso, existe porque os limites laterais são iguais. Se os limites laterais fossem diferentes, o limite de G de R quando R tende a um não existiria. Entendeu? Uhum. Deu para entender ou não? Sim, mas no caso do segundo aí, que é 2, esse daí, se fosse exatamente no 1, seria 2, né? Mas ali não me interessa, porque quando eu digo que realmente você tem razão, G de um é igual a 2. Uhum. G de um é igual a 2, isso é fato. Mas a imagem do um não me interessa, porque quando eu digo que x tende a um, ele nunca vai chegar no 1, Entendi. né? Quando eu digo que o x se aproxima de 1, quer dizer que ele vai se aproximar, sempre se aproximando sem nunca chegar. X tende a um não quer dizer que x é igual a um.
Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? X tender a um quer dizer que ele nunca vai ser igual a um. Ele vai se aproximar, mas nunca vai ser. Entendeu? Aham, entendi. Aí na questão vai aparecer R1 mais, R1 menos. É, Hum. é. Entendeu? Então, aqui, ó, deixa eu ver se aqui, o que que vai acontecer aqui. Pera aí, deixa eu ver aqui. Vai dar menos 2 t quadrado, 4 7 menos 2 4. Deixa eu ver se vai ter algum que vai dar diferente. Pera aí. Aqui vai dar 4 11 menos 4. Aqui vai existir também. Eu quero ver um que não vai existir. Deixa eu ver, aqui vai dar 5 5. E aqui vai dar. Esse aqui não vai existir. Olha só, vamos ver esse aqui. Esse aqui vai acontecer o seguinte, ó. Então tem ó lá, o problema é o um, né? O ponto de descontinuidade, né? Uhum, Então eu tenho aqui uma função um, aqui uma função 2. uhum, Aí ele diz que se o x for menor do que um, então vou botar aqui, ó. F de x e aqui o x, ó. uhum, Então a primeira ele fala o seguinte: eu vou ter f de x igual a 2x mais 3, se x menor do que um, né? uhum, Então vamos fazer o esboço desse gráfico. Então ele vai acontecer o seguinte: eu vou ter aqui 1, 2, 3, ele vai passar por aqui, né? uhum, Y igual a 2x mais 3. E para achar onde ele corta o eixo x é só igualar a zero. Então 2x mais 3 igual a zero, 2x igual a menos 3, x igual a menos 3 meios. Dá menos 1,5. Então, 1, 2, 3, né? Menos 1,5 está aqui, é o menos 3 meios. Então, essa aqui é a minha reta, ó, né? Só que essa função, ela só vale para x menor do que um. Então, eu vou olhar ali a imagem do um. Então, aqui, um. Qual é a imagem do um? A imagem do um aqui, ó, é 2 vezes um, 2 mais 3, 5. Então, a uhum, imagem do um aqui é 5, né? 5. Se fosse menor ou igual, seria bola fechada. Mas como é menor, então é bola aberta. Então, o meu gráfico vai ficar como? Então, vai ficar assim, ó. Vou colocar outra cor aqui. Então, vai ficar aqui, bola aberta aqui, daqui para trás, né? Ó, para x menor do que um, né? Então, eu vou ter aqui, ó, eu tenho a função f de x é igual a 2x mais 3 para x menor do que um. Quer dizer, é daqui do um para trás, ó. Do um para trás vale essa azul, né? uhum, Agora eu vou olhar a segunda função, ó. Vou olhar a segunda função. A segunda função eu tenho f de x igual a x quadrado mais 2, uhum. né? X quadrado mais 2, como é que é o gráfico dessa função? Ela é assim, ó. Aqui o 2, aqui 3, né? Ela corta aqui no 2, ó. Ela é uma parábola assim, ó. Ela é uma parábola assim, ó. Aqui, essa aqui é.
f de x igual a x quadrado mais 2. Só que ela só vale para x maior do que um, né? Então, ó, então eu vou pegar a imagem do um para x maior do que um. Vou pegar a imagem do um. Se eu colocar um aqui, né, vai ficar um ao quadrado, um mais 2 3, né? Então, peraí. É que o gráfico, a escala ficou ruim. Então, ela só vale, peraí. Tem que espremer mais essa parábola. Vai ficar aqui no 3. Vou trocar aqui de cor. Fiz a parábola muito aberta. Então, vai dar aqui assim, ó, 2. Ela vai passar aqui no um 2. Vai passar aqui no 2. Assim, né? 1 ao quadrado, 3 vai dar aqui. Aqui. Esquece essa aqui. Então vai ser uma parábola assim, ó. Passando aqui pelo 3 e subindo. Ó. Uhum. Vai ser uma parábola assim, né? Esquece essa aqui. Só que essa parábola, ela só vale para valores de x maior do que um, né? Então é aqui, ó. É uma bola aberta aqui no um, né? E ela vai valer daqui só esse bracinho aqui para valores de x maiores do que um, né? Então eu tenho aqui, ó, f de x igual a x quadrado mais 2 para valores de x maiores do que um, Uhum. certo? Uhum. E quando o x é exatamente igual a um, f de x é igual a quanto? É 4, né? É. Então tá aqui, ó. Então eu vou pegar aqui em preto, ó. Quando o x for exatamente igual a um, a imagem é 4, né? Tá aqui o 4, ó. Bola fechada aqui, ó, no x igual a um. Esse é o gráfico dessa função. Olha que gráfico bizarro, né? Uhum. Então aí você tem lá, eu falo para você, Luana, qual é qual é a imagem de f de um? F de um é igual a quanto? A Igual a imagem existe? 4. É igual a 4. F de um é igual a 4. Ok. Agora, letra A. Qual é o limite de f de x quando x tende a um pela direita? Aí você, opa, tende a um pela direita, quer dizer que o x é um pouquinho maior do que o um ou um pouquinho menor? Um Pela pela direita, um direita? mais. O nome já diz um mais. Um mais quer dizer que ele Ah, é um um pouco pouquinho maior, maior. né? É, Pouquinho maior. O mais é exatamente que ele é um pouquinho maior. Ele está vindo por aqui, ó. é. Aí a imagem vai ser quando? Quanto? Ele está ele tá escorregando pelo trecho azul ou pelo verde no gráfico? Pelo verde. Aí é onde que Pelo termina? verde. Ah, no 3 ali No em 3. cima. Ah, Termina no 3. É o limite dele, né? Aí a letra B. Se eu te perguntar o limite de f de x quando x tende a um pela esquerda, aí termina lá no 5. vai terminar no 5. Exatamente. E aí, Aí quanto ele é o não limite? existe. Aí ele não existe. Exatamente. Aí ele, aí ele não Eu existe. tenho dois limites. Eu tenho dois limites. Você vê então que, ó, aqui, né? Eu tenho descontinuidade na função, mas como Uhum. os dois limites laterais são iguais, o limite existe quando r tende a um, né?
Já nesse outro caso aqui, como os limites laterais são diferentes, né? Os limites laterais existem, mas quando, se não for lateral, quando ele tende a um, aí o da função não existe. Entendeu? Esse é um Entendi. assunto assim que eu acho relativamente simples, mas que quando eu dava aula de cálculo, eu percebi que o pessoal sempre errava isso. Não sei se é porque não lembrava de função, né, de como é que traça o gráfico, mas eu via que o pessoal na universidade tinha muita dificuldade nesse assunto. Sempre que eu dava, né, fazia exercício, né, mas o pessoal errava, né? Deixa eu ver esse aí, peraí, esse aqui, deixa eu ver esse aqui, peraí. Deixa eu fazer ele aqui de cabeça, peraí. Ele, limite de f de x, primeiro ele faz menos um, depois ele faz um. Aqui tem dois trechos, 2 mais, 2 menos. Tenta fazer esse aí. Vou te dar 5 minutos para você pensar. Tenta fazer esse aí. Calcular esses limites aí.
Professor, Vai eu lá. desenhei, eu botei 8 menos 2x, aí que deu x igual a 8 sobre 2 Hum, menos 8 menos 8 sobre 2, né? Vou falar. Que deu igual a 4, x igual a 4. ok. E aí? 2 mais e 2 menos deu tudo 4? Sim, É, vai dar 4 sim. porque substituindo o x ao quadrado por 2 dá 4. É, Que ele tá x menor ou igual a é menor ou 2. igual. É bola fechada, Ah, né? É isso aqui, ó. É, então você entendeu o conceito, né? Você tem aqui, ó, f de x, aí aqui, ó, x. Então é uma parábola x quadrado quando x menor ou igual a 2, né? Então a parábola ela tem essa cara aqui, né, ó. Sejada aqui, né? 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 Menor ou igual a 2. Então aqui, um 2. Vamos pegar aqui, né? Então quando aqui for 2, aqui é 4 a imagem, né? Quando aqui for 2, aqui é 4. Mas essa primeira parábola só vale para x menor ou igual a 2. Então é aqui, ó, é bola fechada, né? Bola fechada e para menor ou igual a 2, daqui para cá, né, ó. Então ela vem essa função, ela vem daqui para cá, né? Daqui para cá, né? Então uhum, eu vou ter f de x igual a x quadrado para valores de x menores ou iguais a 2, né? E se o x for maior do que 2 é menos 2x menos 4, né? Então, eu vou ter aqui, ó, f de x igual a 8 menos 2x, né? Então, vai cortar lá no 8, né? O eixo das ordenadas, 8. E se eu igualar, né? 8 menos 2x igual a 0, vai dar 2x igual a 8, x igual a 4, né? uhum, Então vai cortar lá no 4, 3, 4, né? Aí vai uhum. acontecer isso aqui nessa reta, ó. E aí é menor, é x maior do que 2, então é bola aberta, ó. Só que aí casou uma bola aberta com uma bola fechada. Não, vai ser daqui para cá, ó. O gráfico é esse, ó. Então eu tenho aqui, ó, f de x é igual a 8 menos 2x para x maior do que 2, né? Então você vê que o limite quando x tende a 2 pela direita, 2 mais, né? Vou botar aqui outra cor. Quando x tende a 2 pela direita, 2 mais, ele vem por aqui. Então ele vem Uhum, escorregando por aqui, né? Ó. sim, Aí qual vai ser a imagem? Qual vai ser o valor lá, né, do limite? 4, 4. né? Se x tende a 2 pela esquerda, né? Se x tende a 2 pela esquerda, opa, cadê a caneta? Sumiu. Aqui. 2 menos, um pouquinho menor do que 2. Então ela vem escorregando por aqui, né? Ó, pela parábola. Vai ser quanto? Uhum. Lá no limite?
4. Vai ser 4 também, né? Então, se os limites laterais são iguais, né? Isso quer dizer que o limite quando x tende a 2 é 4, né? Então, isso que eu tenho que olhar, né? Isso que eu tenho que observar, né? Se bem que essa função ainda tem um detalhe, né? Ela não, ela é contínua, ela não tem ponto de descontinuidade, ela não tem jump. E toda vez que a função não tem jump, toda vez que ela é contínua, o limite existe, porque os laterais serão iguais, entendeu? Entendi. Aí eu posso ficar tranquilo. Então, toda contínua lateral é igual? Como é que é? Ah, se Toda a função for contínua. contínua, os limites laterais serão iguais. Hum, Se ela for contínua, os laterais serão iguais, com certeza. entendi. Agora, se ela for descontínua, os laterais podem ser iguais ou não, né? Por exemplo, aqui, ó, ela é descontínua no 1 e os laterais são diferentes. Hora dá 3, hora dá 5, né? Uhum, Aqui ela é descontínua, mas os laterais são iguais, né? Então, o ponto de descontinuidade, ele sempre é um ponto de alerta, né? Eu não posso. Se for contínua, eu não tenho que me estressar. Eu sei que os laterais vão ser iguais e o limite existe. Agora, se ela for descontínua, aí eu tenho que parar e pensar, porque pode ser que os laterais sejam iguais ou não. Entendeu? entendi. Tá? Uhum, Então, esse aí é a parte de limites laterais, tá? Conteúdo de limites laterais. Aí tem mais um, tem mais um exercício aqui, depois você dá uma olhada. Se você tiver com dúvida, você me pergunta que eu faço contigo, tá? uhum, sim. E aí, então, de limites laterais, eu acho que já deu para entender. É isso que a gente tinha para ver. Tem mais outro exercício aqui que você pode fazer também. Uhum. Bem, aí agora nós vamos falar um pouquinho, que isso sempre